Está repercutindo, pessoal, na mídia, um caso muito interessante, julgado pelo Tribunal Superior Militar, envolvendo aí casamento, né? Um casamento entre o sogro e a nora, certo? E aqui na ementa a gente percebe a expressão estelionato previdenciário, recurso ministerial, casamento nulo de nora com sogro, simulação, fraude comprovada. E aí a ementa é bastante grande, tá? Ela dá uma ênfase que realmente eles se casaram justamente para que ela tivesse aí direito a uma pensão, né? E aí diz o seguinte: permanece a afinidade entre sogro e nora. Assim, inexiste ex-sogro ou ex-sogra. Expressões comuns em conversas informais, consoante o artigo 1595, parágrafo 2º do Código Civil. E aí fala, né, da proibição entre casamento entre nora e sogra, como em outras afinidades em linha reta, ok? E aí vem o final do julgamento e diz o seguinte: as provas documentais, como a certidão de óbito e os registros médicos, são precisas e concordantes com os testemunhos acusatórios, o que permite a formação de um juízo seguro de elementos probantes, de modo a comprovar a ocorrência de fraude no negócio jurídico do casamento. Todo o quadro probatório evidencia que houve simulação no matrimônio em análise, pois o único efeito almejado pelos nubentes foi o da percepção da pensão por morte. Por ser uma questão de interesse público, faz-se necessária a atuação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o qual apresentará na Justiça Comum, caso entenda pela possibilidade, uma ação declaratória de nulidade absoluta de casamento, provimento do apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar a apelada como incursa no tipo descrito no artigo 251, caput do Código Penal Militar. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Esse casamento, segundo, né, o Tribunal Superior Militar, ele deve ser declarado nulo. Justamente por quê? Porque, na verdade, dizem, né, as regras do Código Civil acerca dos impedimentos absolutos ou dirimentes. O artigo 1521 tem alguns incisos, mas o seu caput ele é muito claro. Ele diz o seguinte: não podem casar. Vocês estão entendendo? Não podem casar. E aí vem uma série de proibições. O inciso 2º, que é o que tratou desse julgamento do Tribunal Superior Militar, diz o seguinte: os afins em linha reta. Então, caput do artigo 1521, não podem casar. Inciso 2º, os afins em linha reta. Estes afins em linha reta é o parentesco entre um dos cônjuges e o parente consanguíneo do outro. Então, esse casamento entre afins ele é proibido pelo Código Civil brasileiro, né? Então, sogro, sogra, genro, entre eles é que existe essa proibição. Do artigo 1521, inciso 2º, caso ocorra este casamento como de fato ocorreu, nós vamos para o inciso 2º do artigo 1545. É nulo o casamento contraído, inciso 2, por infringência de impedimento. Realmente eu não sei como é que ocorreu esse casamento, como que foi possível, né, os nubentes conseguirem ter, no processo de habilitação, casados se já eram sogro, né, e nora, certo? Eu não entendo, não sei como é que isso de fato ocorreu. Mas a consequência, então, é que o Tribunal Superior Militar provavelmente vai enviar cópia dos autos ao Ministério Público para que, se o Ministério Público gaúcho, então, entender pertinente, ajuizar uma ação declaratória de nulidade, porque realmente este é um ato nulo. Ele pode ser declarado por qualquer interessado, pode ser requerida, melhor dizendo, a nulidade por qualquer interessado e pelo próprio Ministério Público. Daí, então, esta menção ao Ministério Público Gaúcho pelo Tribunal Superior Militar. Mas o que causa estranheza é como que eles conseguiram, no processo de habilitação do casamento, casar nesta condição de afins, quando a regra é clara no sentido de proibição, né, um impedimento absoluto ou dirimente. Então fica aí mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que vocês comentem, que vocês compartilhem aí, porque realmente é um fato notório e que, claro, hoje em dia é mais fácil, né?
essas comunicações entre tabelionatos, cartórios, registros de imóveis, saber se o falecido deixou o testamento, se não deixou, enfim, né, obter certidões atualizadas de estados de solteiro, de casados. Talvez nessa época aí, eu realmente não sei a data que ocorreu esse casamento, talvez não fosse tão tranquilo, mas o fato é que no processo de habilitação isso não foi percebido, e aí o Tribunal Superior Militar, então, percebeu a manobra, que segundo, né, o órgão que julgou, seria com o intuito de fraudar a Previdência Militar, por isso, estelionato previdenciário. Tá bem, pessoal? Nos encontramos no próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado, então, pela companhia.